todos. Para quem não me conhece, né, meu nome é Eric Ferreira, eu sou professor da Universidade Federal de Alfenas, do campus de Alfenas. A gente tem campus também em Varginha e Poços de Caldas. E hoje eu vou conversar com vocês. A gente teve um pequeno atraso por motivos operacionais e o minicurso tem 1h30 de duração, de 3h30 a 5, mas a gente perdeu aí 21 minutos, tá? Mas eu vou tentar minimizar as perdas aí e acelerar em alguns pontos. Pessoal, eu trago esse título aqui para vocês, como publicar artigos de qualidade em estatística e estatística aplicada, mas eu sinto dizer que a abordagem que eu vou fazer desse assunto pode decepcionar alguns de vocês. Talvez vocês estejam esperando uma coisa e o que eu vou falar é uma coisa um pouco diferente. Mas eu pretendo mostrar a importância do que eu vou falar também, tá? O que eu pretendo aqui hoje é traçar algumas reflexões, mediante algumas definições, eu vou fazer algumas provocações que vão levar a reflexões, quem sabe alguma conclusão. Mas eu quero mais colocar problemas na sua cabeça do que soluções. Eu quero mais te dar perguntas adequadas do que respostas. Porque uma pergunta certa é muito mais importante do que uma resposta certa para uma pergunta errada, né? Então a gente precisa pensar na pergunta certa. Tem um histórico para esse assunto, que é o seguinte. Por que eu vou falar de qualidade de publicação? Porque eu pertenço a 3 papéis que me fazem refletir sobre o assunto. Eu sou autor, uma vez que eu faço ciência, eu sou autor. Eu sou membro de programa de pós-graduação, então isso tem um viés muito forte, que eu tenho pressão em cima de mim, eu sou cobrado em um programa de pós-graduação por algumas questões. E eu sou editor de uma revista científica, e sou revisor também. Então, quer dizer, eu assumo diferentes papéis e eu enxergo a produção científica de vários pontos. E tem algumas coisas que me incomodam e eu quero trazer um incômodo para vocês. Eu quero trazer esse incômodo, dividir esse incômodo com vocês. E quero ver quantos de vocês concordam comigo em algumas das coisas que eu vou falar. Tá? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. O que é fazer ciência, né? Como que a gente faz ciência, de maneira geral? A gente sempre pega hipóteses ou problemas em algum lugar, e aí a gente desenvolve pesquisa e devolve teorias, modelos e leis. Tá? A gente tem essa pretensão. Então, a gente faz ciência dentro da academia, né? Uma universidade, por exemplo. A gente interage com a sociedade, então aqui tem um componente humano que eu falo, você pode fazer extensão, você pega problemas na sociedade, faz pesquisa, devolve teorias, modelos e leis. O que eu estou chamando aqui de natureza é o mundo real fora da sociedade, o complementar. E aí lá também você pega problemas, estuda eles e devolve leis. Ou então na literatura, que eu estou falando de uma forma mais abstrata. Tá? Não estou falando de mundo real. Por exemplo, estatística pura. Tá? Então, imaginando que esse é o nosso paradigma científico, o que acontece com os resultados científicos? Como que você faz a difusão dos resultados científicos? Primeira coisa é que fazer a ciência sem difundir os resultados não faz sentido, concorda? Fazer ciência e guardar para si, botar na gaveta, não faz sentido nenhum, é como se você não tivesse feito. Se você concorda com isso, então a maneira de fazer difusão é importante. A maneira de fazer difusão é por artigos científicos, historicamente. Sempre foi e continua sendo. Acontece que após o advento da internet, esses artigos científicos estão cada vez mais o quê? Digitais. Cada vez menos impressos. Não é isso? Então isso está trazendo uma revolução na maneira de fazer a própria ciência, ou de difundir essa ciência que você faz. Tá. Quando eu penso em fazer artigos científicos e difundi-los em sua grande maioria pelo meio digital, ou antes disso, né, só a partir do momento que eu faço artigos, eu estou partindo do pressuposto que eu quero fazer artigo de qualidade. Ainda não sei o que significa um artigo de qualidade, mas o que eu quero fazer, eu quero. A princípio, sim. Caso contrário, você nem se preocuparia, nem se daria o trabalho de fazer. Beleza. Então, olha só, que dimensões que a gente tem na produção de artigos de qualidade? A gente tem 2 dimensões que são principais, que é o artigo por si próprio, ou artigo por si, e aí
Se você se preocupa com qualidade, você vai se preocupar com a didática de uma maneira assim, bem cotidiana mesmo do uso do termo, né? Você vai preocupar com a didática do artigo, com o assunto, com a força do seu resultado, a habilidade de envolver leitor. Você já percebeu que tem artigos que você lê e você entende tudo, e tem os artigos que você lê e você não entende nada, e que isso não necessariamente tem a ver com o grau de complexidade da estatística ou matemática que está ali presente? Porque tem gente que sabe escrever e tem gente que não sabe escrever. E escrever é um dom, escrever não é fácil, é dificílimo. Você, para fazer um artigo, eu estou falando assim, estou simbolizando o resultado da pesquisa, mas isso também vale para teses, dissertações, TCCs, monografias de qualquer natureza. Escrever não é fácil, escrever bem, mais difícil ainda. A gente poucas vezes foi ensinado como escrever, concorda comigo? Você tem 1000 aulas de cálculo, 1000 aulas de teoria estatística e 1 ou 2 no máximo de como escrever alguma coisa. Tá? Então, escrever bem, ou é uma coisa que você vai desenvolver, ou você tem que estudar para isso, ou então você nunca vai escrever bem. Você pode ser um excelente estatístico, matemático, e você pode nunca escrever bem. E isso, às vezes, não te atrapalha a publicar. Às vezes não te atrapalha a publicar. Porque quem vai revisar teu artigo, ele vai se preocupar com o resultado estatístico que está ali. E aí, se tiver tudo certo, o resultado for bom, ele vai permitir que você publique. Mas o quanto que o seu leitor vai entender, vai determinar o quanto que você vai ser citado, ok? Se a pessoa não entendeu o que eu fiz, alguém vai me citar? Não, ela não conseguiu distinguir nem se aquilo é importante para ela ou não, nem se eu estou falando do problema aqui dela ou não. Tá? Então isso aqui é uma coisa muito importante e mereceria um mini curso desse, mas não é disso que eu vou falar. Eu não vou falar dessas dimensões de qualidade do artigo em si. Eu vou partir do artigo pronto para frente. Tá? Você está com ele pronto na mão. Não estou questionando como você fez. Estou supondo que você fez ele da melhor maneira possível. É o resultado de um trabalho sério, ético, a muitas mãos. Você, seu orientador, seu orientado, financiado ou não, mas é o resultado de muito suor. O trabalho está bem feito, tem resultados importantes ali. E agora? É daí que eu parto a minha reflexão, tá? De repente eu trago um outro minicurso sobre daí para trás em outra ocasião. Mas eu quero saber daqui para frente. O que eu faço com esse artigo, a leitura que eu tenho, é que as pessoas, quando eu falo pessoas, estou falando qualquer pesquisador, principalmente os orientadores, que estão à frente das tomadas de decisão. Porque dificilmente é o orientado que dita onde o artigo vai ser publicado, dificilmente. Mas é o orientador mesmo, ó, publica ali porque eu tenho algum motivo para achar que ali é bom, tenta naquela ali, não é isso? Então, essa tomada de decisão tem nos tomado muito pouco tempo. A impressão que eu tenho é que as pessoas dedicam um esforço enorme, muito dinheiro, muitas horas de suas vidas para fazer um trabalho e depois pouco esforço na hora de pensar onde publicar. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Vocês podem discordar de mim. E eu acho que isso está errado. A gente não deve gastar pouco tempo nessa etapa, por quê? Porque se eu tomo uma decisão errada, eu enterro meu artigo. E enterrar, que eu chamo, é ele nunca ser lido ou nunca ser citado. E isso não tem nada a ver com a qualidade dele em si. Ele pode ser excelente. Tá? Sabia que tem algumas revistas, não é a maioria, graças a Deus, mas tem algumas revistas que, se você entra na base de dados da revista, entra em algum volume anterior, entra num determinado título e você copia o título exato do artigo e cola no Google ou no Google escolar, ele não acha o artigo. Sabe do que depende disso? De qual é a plataforma que hospeda a revista eletrônica. Aí você fala, caramba, então quer dizer que a revista foi um sacrifício danado para fazer o trabalho. Isso aí daí já foi dito. Mas foi um sacrifício também para conseguir publicá-lo. Revisão para cá, revisão para lá, quase que reprovou, não sei o que, aceitou, beleza. Revista é legal e ninguém nunca vai me achar. Porque quem vai fazer a pesquisa onde? Alguém vai para a biblioteca e fala assim, não, eu não uso essas modernidades. Vou só para a biblioteca e lá farei minha pesquisa. Não vai, cara, não vai. Vai pesquisar no Google e no Google escolar. Em sua maioria. Em sua maioria. Lógico que você pode consultar também
as bibliotecas, mas até aqueles volumes presentes nas bibliotecas já foram digitalizados e estão na internet também. Então, você imagina, se existe uma revista, uma que seja, nesse mundo, que o Google não vê, eu falo Google já é Google escolar também, tá? Que o Google não enxerga, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque eu estou enterrando o meu trabalho. Então isso é só uma curiosidade. Eu vou me ater a esse tipo de discussão aqui. Eu vou falar de revistas, vou falar de portais, de impulsão, divulgação, vou falar de algumas coisas desse tipo e de métricas de qualidade, tá? Então é disso que se trata a minha conversa com vocês aqui. Aqui são alguns dados de produção científica no mundo, não é para a gente se deprimir, não. É um choque de realidade, né? A verdade tem que ser dita. Ele não é muito recente aqui, ó, esse aqui está terminando em 2011, mas são aí 30 anos, né? De 81 até 2011, dá para ter uma ideia da produção científica. Isso aqui é o seguinte, porcentagem de papers no mundo, né? Então isso aqui é a distribuição percentual de papers no mundo. O que acontece aqui? Você vê a América do Norte num declínio percentual, isso aqui não é números absolutos, né? Um declínio percentual ao longo do tempo, mas bem hegemônica aqui, né? Na década de 80 e para trás. Você vê aqui um comportamento do Oriente Médio e da Europa crescente, a maior taxa de crescimento percentual na contribuição nos papers no mundo com Ásia e Oceania. Então, assim, a gente enxerga China e Índia muito aí no cenário, cada vez mais um cenário científico. Você enxerga que a ex-União Soviética percentualmente em declínio e América Latina, né, onde cá estamos atingindo a duras penas aí 5% da produção de papers do mundo. Isso aqui passa, a explicação disso passa por uma série de questões super complexas. Investimento em pesquisa, economia, educação, não é? Coisas que no Brasil nunca tivemos, mas assim, tem país que tem investimento em educação, em ciência e tecnologia, é tão bonito, né? O dia que o Brasil tiver vai ser bom. Mas passa por outras coisas também, do tipo, a maioria das revistas que hospedam esses papers estão nos países que mais produzem. E existe um viés. Você acha que não existe um viés de que os artigos produzidos por nós, eles são vistos igualmente por artigos produzidos por europeus? Para uma revista europeia? Pois não. Isso é por autor ou por lugar? Tipo, o chinês lá nos Estados Unidos? Não, é por nacionalidade do autor. Né, do primeiro autor, no caso. Nacionalidade do primeiro autor. Você acha que não existe nenhum tipo de preconceito quando alguém vê um sobrenome Ferreira em vez de Smith? Você acha? É claro que há. É claro que há. O meu amigo Reinaldo sabe, eu já morei na Noruega, ele também. E lá na Noruega, Reinaldo, acho que eu nem te contei isso. Eu conheci um colega lá, estatístico do departamento, rapaz muito competente, um senhor, mas que eu, um senhor muito competente, um estatístico respeitado, e eu conversando com ele, com dúvidas, né, pueris, como eu estava falando com vocês no carro, e aí eu perguntei para ele assim, mas olha, desses artigos, eles estavam fazendo uma reunião de balanço de fim de ano, e comentando o saldo de papers do grupo, do departamento no ano, e aí, depois em off, eu conversando com ele, falei assim, olha, escuta aqui, vocês conseguem uma boa taxa de aprovação de artigos? Quando você manda seu artigo, ele comumente é aceito? Ou é difícil emplacar um artigo aqui, por exemplo, do grupo de vocês, ou o seu? Aí ele assim, não, ele tem quantos anos? Ele tem uns 55 anos aproximadamente. Ele, não, eu nunca tive um artigo rejeitado. Pô, esse ano? Não, na vida. Falei, cara, você consegue conceber uma coisa dessa? Quem já teve artigo rejeitado aqui? Eu sou o primeiro, eu levantei antes de todo mundo. Muitos rejeitados, muitos. Por vários motivos. O inglês está ruim, como é que é? Fora do escopo da revista, por aí vai, né? Por aí vai. Definitivamente. Não, rejeitado. Não te deu chance de conversar. Né? E quando é assim, tem um que é legal. Tem um que é assim, não, legal não é péssimo. Mas tem um que é assim. Mas aconteceu com a minha orientada de mestrado. A gente mandou para uma revista lá na Holanda, aí falaram assim, olha, pode corrigir, se for de correção, né? Aí falaram assim, não, pode corrigir, corrige aí que a gente vai aceitar. Aí corrige uma porrada de coisa, né?
quer que muda tudo. Aí ele, mudando, tá aqui, sim senhor, tá aqui, ó. Aí ele falou assim, agora eu, tá rejeitado. Por Deus, já aconteceu isso com vocês? Aconteceu uma vez comigo. Depois de todas as correções, fez, então tá bom, tudo tá rejeitado. Bom, mas aí, isso daqui tem muita explicação, tá? Não pretendo explicar isso não, só tô trazendo informações para vocês. Esse aqui é outro gráfico, que é a porcentagem de citações no mundo. Então, olha só, como é que estão distribuídas as citações? A gente vai se preocupar com produção e com citação. América do Norte, novamente, nesse processo de declínio percentual, né, declínio relativo, né, mesmo comportamento aqui de Oriente Médio e Europa, uma taxa de crescimento, novamente, de Oceania, e tadinho da gente. A gente aqui, ó, lá era 5%, né? Aqui tem um gráfico comparativo, o próximo é comparativo, tem os dois aqui um do lado do outro, ó. Esse aqui é a porcentagem de produção de papers, a gente chegou aqui a duras penas assintoticamente ao 5%, tendendo, mas nunca toca, no 5%. Mas a citação não está muito ruim, mas muito ruim. Está aqui embaixo a porcentagem de citações. Tá? Então, por que a gente está preocupado com essas coisas? Porque existe uma coisa que chama impacto. E o impacto é intuitivamente pensado, você pode pensar de várias maneiras, mas uma maneira hegemônica de pensar é o seguinte: vamos ver qual que é o número de citações que você recebe em relação ao número de artigos que você publica. Essa é a ideia do impacto. Se eu produzir um artigo que nunca foi citado, ele não teve impacto. Essa é a ideia hegemônica, mas você pode discordar disso. Eu estou aqui para quebrar paradigmas, pode discordar. E o contrário, você teve um artigo que foi muito citado, então ele teve muito impacto. Então, é comum a gente dividir o número de citações pelo número de artigos produzidos e calcular uma coisa que a gente chama de impacto, o impacto relativo, que é isso daqui. Então, aí lá nos países, no grupo de países aqui e continentes, o que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos não apresenta queda mais. Olha que interessante. Então, quer dizer, constante em 1.4. O que é 1.4? É assim, para cada artigo produzido por um norte-americano, aquele artigo é citado em média 1,4 vezes. Você tem mais citações do que artigos feitos. Aí, crescente na Europa, nesse comportamento aqui. E o que acontece aqui? A América Latina, que está aqui, ó, no 0,6, dá um beijinho lá, se encontra com a ex-União Soviética, que, embora ela não tenha demonstrado nenhuma expressão aqui constante, aqui caindo, ela conseguiu subir essa relação, né, esse impacto relativo, e se encontrou em 2011 conosco, né, na América Latina. Estamos então partindo de 0,6, um pouquinho mais que isso, está aqui tipo 1,7 ou quase 1,8. O que isso significa? Para cada artigo que uma pessoa da América Latina produz, ele é citado em média 0,8 vezes, ou seja, um monte de artigo nunca é citado. Alguns são citados algumas vezes, tem uns poucos que são citados muitas vezes. Mas média não é uma boa estatística para representar a distribuição assimétrica, todo mundo sabe disso, mas já dá para a gente ter uma ideia. Esse aqui é um infograma, né? É um gráfico que representa o mapa mundi, e os países são representados não pelas suas áreas geográficas, mas pela produção de ciência. Então, os Estados Unidos está gordão por quê? Porque produz muita ciência, né? E a gente tá magrinho pra caramba, com uma tripa escorrida. Aqui é o Brasil, a África, coitada, virou um apêndice, né? A África, né? E olha só que interessante, né? Traça aqui o hemisfério, traça aqui o Equador, aqui pra você ver, né? O Equador corta até aqui, assim, mais ou menos, né? Olha só, é o hemisfério norte que manda, né? Tem um pouquinho lá, Austrália, Oceania, mas, em geral, é o hemisfério norte que dita as regras em termos de produção de ciência no mundo. Esse é um gráfico interessante, né? Ele choca. Oi? O Japão, onde está o Japão? Aqui, essas ilhas aqui, não é? Quem que é bom de geografia? Qual? Esse aqui? Isso é o Japão? Esse é um estômago, não sei. Eu não sei, eu sou ruim de geografia. A China está de verde aqui, e aqui é o Japão. Não sou muito bom de geografia, não. Vocês me ajudam aí. O Japão está violento na coisa. Bom, estamos precisando engordar, tá, pessoal? Estamos precisando engordar.
O negócio não tá fácil, não. Esse daqui, pra gente ter uma ideia, é o ranking é o World University Rankings, que ranqueia universidades no mundo. Aí é curiosidade também, porque eles usam um score, e eu quero falar do score. Primeiro lugar, o MIT. Segundo lugar, Stanford. Terceiro lugar, Harvard. Caltech, Universidade of Cambridge. Então esses aqui são os primeiros, dos 5 primeiros, 4 norte-americanos e um inglês. E aí, só de curiosidade, a primeira universidade brasileira que aparece no ranking é a USP, em posição 121, né, de universidades melhores do mundo, sob essa métrica, isso não é absoluto, sob essa métrica, a Unicamp em 182, e aí eu coloquei o FMG aqui, o FMG é alguma coisa ali entre 551 e 600, que tá ótimo, que a Unifal nem tá aí, então, a minha universidade, mas nem depois de 1000 ela não tá, né? Mas a Federal Fluminense, que tá alguma coisa entre 800 e 1000, eu não entendi por que esse site fala intervalar aqui. Não sei se está no dia de incerteza. Porque tem muito empate. Tem muito empate, né? Ah, é verdade. Bem pensado. Eu achei que era uma medida de incerteza. Falar assim, eu não sei se ele está ali, se não está, o verdadeiro valor do parâmetro, se está no intervalo. Mas você está certo, você está certo. É muito empate. Coberto a razão. Tá? Mas tá ótimo, a FMG tá bombando. Eu nem faltadinho. Mas assim, tudo bem. Mas isso é sobre uma métrica. Essa métrica, né, tem um overall score aqui, que leva em consideração a academic reputation, citation per faculty, employer reputation, faculty student, e tem um international faculty, international students aqui, que não foi pontuado nesse caso. Então, é um score que é composto por essas variáveis. Você poderia pensar em outros. Não, quero pensar em outra coisa. Mas o que eu quero falar é que não é levado em consideração para esse ranking só a produção científica, não. Tá? Outras coisas, como reputação acadêmica e funcionários e coisas desse tipo. Tá? Então isso aqui é só para te mostrar que existem métricas que, se você trocou a métrica, troca o ranqueamento. Que ele muda drasticamente se você trocar a métrica. Né? Agora, o que é a qualidade? Então tá, vamos falar de artigo de qualidade, vamos pensar intrinsecamente, vamos lá na origem da palavra e vamos ver o que é qualidade. Bom, para trazer alguns autores aqui da administração, tá? Pessoal lá de administração e de controle de qualidade. O Deming, em 1993, fala o seguinte: ter qualidade é atender necessidade do cliente. Então você fala assim, eu preciso de um carro rosa. Preciso de um carro rosa. Fala, serve um Fusca? Tem que ser rosa. Né? Pode ser qualquer tipo de carro. Sendo rosa, tá valendo. Aí a indústria que produz o carro rosa, ele não precisa ter garantia, ele não precisa ter estabilidade, ele não precisa ter um consumo baixo de combustível, mas se ele for rosa, ele tem qualidade. Então essa é a definição de qualidade de Deming. Tá? É bem geral mesmo. Aí eu saí da produção científica. Né? Juran, 92, já fala o seguinte, é ausência de defeitos. Se você fizer um produto ausente de defeitos, ele tem qualidade. Ah, mas ele é caro. Não tem problema. Ah, mas ele não é rosa. Não é o que eu queria rosa. Não tem problema. Se ele não tiver defeitos, ele já é um produto de qualidade. Crosby fala que é conformidade às especificações. Para todo produto produzido, você tem especificações, né? Você tem especificações de engenharia, por exemplo. Tem que seguir esse parâmetro. A largura tem que ser tal, a altura tem que ser tal, a profundidade, não sei o que, não sei o que. Atendeu as especificações do projeto, ele tem qualidade. Ah, mas é caro, mas tem defeito. Mas atendeu as especificações do projeto, ele tem qualidade. E Montgomery, que aí já no controle estatístico de processo, diz que qualidade é o inverso da variabilidade. Quanto mais estável é o produto, quanto menos varia de uma unidade para outra, mais qualidade tem. Então você pode produzir uma porcaria, mas igualzinha, mesma porcaria todo dia, ela tem qualidade. Porque ela não tem variabilidade. O que faz sentido, todos esses conceitos aqui fazem sentido e vocês podem fazer a transposição didática disso para a produção de conhecimento. Certo? Todos eles fazem sentido. Né? Mas eu estou indo na origem da palavra qualidade. Mas o que é qualidade em um artigo, em uma publicação? Tem qualidade aquela publicação que é muito lida? Será? Pode ser. Tem qualidade aquela produção, que eu já estou pensando na científica online, né? Na digital,
que é muito baixada, tem muito download, de repente. Aquela que é muito citada, também pode ser um jeito de você pensar que o artigo de qualidade é aquele que é muito citado. Mas citado onde e por quem? Tem isso também. A questão de ser citada, ela é mais complexa do que parece. Por exemplo, a gente vai discutir daqui a pouquinho, eu vou tocar no JCR, né? O JCR, já vou adiantar. O que é o JCR? O JCR, ele é, para quem não conhece, ele é uma medida de impacto proprietária. O JCR é uma marca registrada, sabia disso? Tem um Rzinho lá. JCR, Journal Citation Reports, é uma marca. De quem? Uma empresa privada chamada Thomson Reuters. Então o JCR, enquanto marca proprietária, o que ele faz? Ele calcula um fator de impacto de publicação. Eu falei que o fator de impacto é o número de citações sobre o número de artigos. Só que a mesma empresa que administra o JCR, o dono do JCR, é dona de uma plataforma chamada Easy Web of Knowledge. Você conhece? Plataforma, né? Que hospeda revistas e seus artigos. Aí o JCR é calculado com as citações que são feitas naquela plataforma. Entendeu? Então, assim, eu vou pensar no número de citações sobre o número de artigos publicados. Quantas citações você teve? Se você quiser calcular o JCR, você vai precisar de quantas citações você teve em revistas do Easy Web of Knowledge. Se for de uma revista que não está no Easy Web of Knowledge, essa citação não vale. Ou não entra na conta do JCR. Então quer dizer que esse citado por quem e onde faz toda a diferença. Sim, caramba, eu só achei que eu precisava ser muito citado. Não, você precisa ser muito citado e ainda em um lugar específico. Falar aqui no Brasil eu estou bombando de ser citado. Eu fui citado na revista da esquina da minha rua, eu fui citado no resumo do MGEST, eu fui citado no resumo expandido da RBRAS, né? Estou bombando, meu artigo está bombando. Para o JCR ele não conta. Ele só conta quando ele for citado num artigo publicado numa revista que está dentro do Easy Web of Knowledge. Tá? Vai ser sacanagem. Quer dizer que é bem menor do que eu imaginava? É bem menor do que você imaginava. Então esse onde e por quem começa a fazer sentido. Tem qualidade uma publicação que está numa revista com alto fator de impacto? Será? Será mesmo? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ter um artigo numa revista que tem um alto fator de impacto, estou falando fator de impacto, não estou falando JCR não. Tá? Entende a diferença? O que é fator de impacto? Número de citações que a revista tem dividido por número de artigos publicados, é uma coisa. JCR é o quê? É uma medida de fator de impacto particular proprietária que você tem que pagar. Aí é o editor falando. Agora é o editor falando, tá? A minha revista não tem JCR. Por que a minha revista, eu já vou mostrar ela, por que a minha revista não tem JCR? Porque eu não tenho dinheiro para pagar por ele. É simples assim. Por que a minha revista não tem dinheiro para pagar? Porque eu não cobro de ninguém. Não envolvo dinheiro em nenhuma das pontas do meu processo. Eu não tenho funcionário, eu não cobro do autor, eu não cobro do leitor. Né? Então, eu não envolvo dinheiro. Se eu não envolvo dinheiro, eu nunca vou ter dinheiro para pagar, para ser monitorado pela Thomson Reuters e ter algum JCR, nem que for 10 a menos 15. Eu não terei um JCR, mas eu tenho um fator de impacto. Que ninguém dá bola para ele, ninguém confia nele, ninguém respeita, coitado, mas eu tenho. Eu não tenho um JCR, nunca vou ter. Tá? Eu não tenho DOI. Sabe o DOI? Document Object Identifier. É um número que é pago. Você paga por número. Talvez você não saiba disso, você não é editor de revista. Mas eu não tenho DOI, meus artigos nunca vão ter DOI, porque ele custa dinheiro. Enquanto custa dinheiro, a filosofia da minha revista é totalmente gratuita, de ponta a ponta, eu nunca terei DOI. Paciência, se você gosta de DOI, você nunca vai publicar comigo. Mas assim, eu prefiro, ao invés de falar, então mudemos o paradigma e vamos cobrar, ao invés de pensar assim, eu penso, por que eu tenho que ter DOI? Por que eu tenho que ter o JCR? Eu tenho fator de impacto, eu publico o meu fator de impacto. Ah, mas ninguém reconhece. Então vamos mudar isso. Então vamos fazer mini curso no MGEST, para a gente tentar mudar isso. É isso mesmo. É daqui que parte o meu interesse para estudar essas coisas. Então, eu como pesquisador, como estatístico,
Eu tenho uma linha principal de pesquisa, que é sensometria, estatística aplicada à análise sensorial de alimentos, mas eu já deixei ela latente um pouquinho, porque eu quero estudar métricas agora. Então agora eu estudo uma coisa chamada cienciometria, que é o estudo de métricas de impacto de publicação científica. Eu parei tudo que eu fazendo, não, deixa eu entender isso aqui. Né? Estou orientado no meu guia, apresentou um trabalho aqui ontem, post, sobre isso. Então quer dizer... Quando você fala desse tempo de impacto, você pode ter uma métrica na avaliação da sua revista que não é do plano lá. Isso, eu consigo, inclusive, a conta é aberta, a conta é livre. A conta está lá, uma razão, uma fração, não consigo. Eu vou lá e calculo isso. Mas aí alguém tem que me contar qual que é o numerador, qual que é o denominador. Se eu encontrei um objeto que me diz isso, eu faço a conta. E eu não preciso de ninguém me avalizando. Entendeu? Isso é meio revolucionário, é vida louca. Mas acontece que eu posso fazer isso se eu quiser. Se alguém vai acreditar em mim, eu não sei. Mas se eu posso fazer a conta, eu posso. Né? Tem qualidade aquela publicação que está numa revista com qualis alto? Vocês acham? Revistas com qualis alto têm artigos péssimos. Revistas sem qualis algum têm artigos excelentes. Eu vou comentar sobre o qualis daqui a pouco, vou me segurar para não falar agora. Tem qualidade aquela publicação que está bem escrita, linguagem fácil, didática, do mesmo jeito que eu comentei sobre os artigos que existem que você lê e não entende nada. Existem artigos tão bem escritos, o resultado não é nem tão forte. O resultado é médio, fraco. Mas é tão bem escrito que você fala, caramba, entendi o que é coeficiente de variação. Sabe aquele negócio? Você fala assim, nossa, a vida inteira estudando, eu nunca tinha entendido, porque nunca ninguém me falou tão claramente o que significa a análise de deviância. Entendi. Agora sim. Entendeu? Por quê? Eu acho que também escrito, então é esse que tem qualidade, independente do dia que seja publicado. Então eu quero fazer essa provocação. O que é ser uma publicação de qualidade? Ou é aquela publicação que faz a ciência avançar, aquela que tem um resultado forte? Tem trabalhos com resultados muito mais fortes que os outros, é claro que tem. Os trabalhos todos que eu já fiz na minha vida, eles não têm uma força, um trabalho do cara que acabou de ganhar, dos três, acabou de ganhar o Nobel de Química, que conseguiram fazer que eles conseguem congelar, você viu, David? Que conseguem congelar a molécula e estudar as propriedades da molécula lá em tempo real, em 3D, com ela congelada. Você vê em câmera lenta, todas as reações químicas da molécula. Ele conseguiu dar um slowdown na molécula, cara. É no vídeo que ele gravou da molécula, mas na molécula com congelamento. Então, tadinho meus trabalhos perto disso, né? Coitado. Então, assim, tem qualidade só aquela publicação que faz a ciência avançar muito, né? Ou quando você fala de um assunto que está na moda, né? Galera da saúde que está pesquisando sobre microcefalia hoje, zika, chikungunya, é o que está bombando. Vamos pesquisar chikungunya, estatística também, bora estudar dados de chikungunya, porque é o que está pegando, né? E aí vai ter qualidade sua publicação por isso? Não sei, podemos discutir. Mas existem editais de indução, e eu acho que tem que existir mesmo, governamental, para você estudar esse tipo de coisa. Estamos com um problema de saúde pública. Vamos, pessoas de todas as áreas de conhecimento, estudar chikungunya. Vamos resolver esse troço, está matando gente. Né? Então, tem que haver mesmo. Mas aí, várias coisas são facilitadas. Você tem verba para isso, e de ponta a ponta. Chega lá na revista, você tem facilidade para publicar. Você botou chikungunya no título. Algum tempo atrás, não tem muito tempo, não tem 10 anos, você colocava a palavra nano no artigo, estava aceito. Escreve nano para você ver. Você fala assim, ó, estou estudando nanoverossimilhança. Tá aceito. Né? Análise nano-bayesiana dos parâmetros da regressão logística. Nossa, tá aceito. Nano tá aí. Nanotecnologia é assunto da moda. Era aceito de cara na revista. Olha que viés. É porque ele está sendo... É por isso que ele tem qualidade? Porque ele está estudando alguma coisa nano? Né? Olha só que interessante. Isso aqui é de um journal de food, é Journal Food Nutrition Research, não é de estatística não, mas eu quero ilustrar uma coisa. Esse journal disponibiliza na plataforma dele o seguinte, olha, tem 2 artigos aqui, ó, de alimentos. Aí, esse cara aqui foi publicado ano passado, ó, 1º de setembro de 2016, tem um ano e pouquinho. Esse aqui mais antigo, ó, 2013, tá?
olha só o que a revista disponibiliza, algumas métricas, e é disso que eu quero falar. Views, quantas vezes o artigo, né, foi acessado ali na plataforma, view. Views, esse cara aqui tem 3.616. E downloads ele tem 3.173. O que isso significa? Quase que todo mundo que viu, baixou. Então você já pode pensar, tem uma métrica aí. A razão entre downloads e views. Quanto mais próximo de um, melhor. Certo? Aí tem like, cara, de Facebook, né? Mãozinha de joinha de Facebook. Aí o que acontece? Eles implementaram o like na plataforma da revista, tem lá de Facebook, né? É só o likezinho igual. Aí ninguém deu like. 3.000 e cacetado, você pode falar, é uma métrica. Likes na revista. Uma métrica ruim, né? Porque só tem nessa revista, nas outras não tem. Mas tudo bem, é um indicador. E citação? Uma. Olha só. 3.600 pessoas viram. 3.176 baixaram. E uma citou. Então você fala, opa, tem outra métrica aí. Número de citações sob download. Pode ser uma métrica. Interessante. Né? Quanto mais próximo de um, mais impacto tem o artigo. Aí, eu vou para esse outro cara aqui. Esse outro cara é mais antiguinho, é de 2013. Ele já tem, em vez de 3.000, ele tem 36.000 views. Mas os 36.000 views, ele só tem menos de 20.000 downloads. Note que se a sua métrica for a razão de downloads por views, esse aqui é muito melhor que esse. Né? Não sei de cabeça quanto que dá, mas se você dividir 3.173 por esse aqui e dividir 20.000 por 36.000, esse aqui dá muito mal que esse. Então esse cara é melhor, né? Por essa métrica. Mas você fala assim, não, minha métrica é like, a 50 contra 0, esse aqui ganha. Aí você fala, não, minha métrica é citação. Não, 35 contra 1, esse aqui ganha. Você fala, não, citação só não dá, porque é o seguinte, artigo mais velho vai ser mais citado que o mais novo, porque não deu tempo do mais novo ser citado. Então eu vou fazer uma métrica assim, citações por ano. Legal. Então eu vou lá, divido 35 por 4 e 1 por 1. Esse aqui ganha também. Então quer dizer, uma série de métricas que eu consigo pensar, esse daqui é melhor que esse, mas se eu usar download sobre views, esse aqui é melhor. O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, não aceite simplesmente ser cobrado por uma métrica, porque essa métrica ela é arbitrária. E pode existir outras que podem ser muito mais interessantes para você do que a que você está perseguindo e nunca parou para pensar por quê. Qual que é o DOI maior? Oi? O DOI maior, sabe? DOI? Ali, Não, o DOI é um número. O DOI, esse DOI é da revista aqui, ó. mas ele não tem valor? Não, ele não tem valor, ele é um número de registro. Não tem, ele tem a ver com o ano que foi publicado, é um número de registro. Esse aqui, ó, até aqui é da revista, ó. Até aqui é da revista. Daqui para frente tem a ver com o ano, o volume e o número do artigo dentro do volume. Tá? Então o DOI não tem nada a ver com impacto. Esse aqui é uma frase do Charlie Hapel, de uma empresa chamada Kudos, que eu vou querer apresentar para vocês. Quem conhece a Kudos aí? Não? Ah, legal. Que ele fala o seguinte, os downloads não são por si uma medida de impacto, mas pode dar, são o melhor estimador que a gente tem aí do impacto de um artigo hoje em dia. O número de downloads é interessante, porque realmente você não baixa um artigo à toa. Se te interessou o título na tua busca, volto na busca no Google Scholar ou no Google. Te interessou o título, você vai no resumo, talvez? Você vai no resumo, provavelmente. O resumo continua te interessando, você baixa. Isso se não for pago. Falaremos disso. Mas aí você baixa. Se baixou, tem uma grande chance de te interessar. Lógico que você pode decepcionar, né? Você baixou, leu e falou, não é esse aqui não. Ele falou que era uma coisa, não era outra. Não vou citar não. Mas é um bom indicador. Ele está falando que é um... O que é a Kudos? Gente, o negócio está tão frenético que nessa era digital a publicação está se confundindo muito com a área de marketing. Muito. Olha só isso. Essa empresa, ela foi... Até tem uma continha nela aqui. Ó. Essa empresa aqui, ela é uma empresa que promete fazer impulsionamento do seu artigo. O que você faz? Você faz o artigo que você quiser, publica onde você quiser. E aí depois você faz uma conta aqui na Kudos e você fala, ó, meus artigos são esse daqui, conta para ela te ajuda com ferramenta de busca a achar, você fala se é ou não é seu. E aí fala assim, eu quero impulsionar. Vocês já viram no Facebook
que tem lá impulsionar publicação, que você pode pagar para ele ficar enchendo o saco dos outros, mandando o papo, as coisas. Então, é a mesma coisa. Só que a Kudos é o seguinte, eu ainda não achei que momento que ela cobra não, até hoje não me cobrou não. O que ela faz? Ela fala o seguinte, ó, me conta qual é teu artigo, que eu vou impulsionar via Facebook, Twitter e LinkedIn. Eu fico impulsionando, eu fico divulgando ele e as pessoas vão tomar conhecimento dele. Uma hora alguém vai esbarrar com ele, eu preciso disso. Vai ler e vai citar. Então, olha só, isso aqui, aí ela falou assim, aí a Kudos fala assim, ó, meus parceiros aqui, ó, meus parceiros são esses daqui, ó, quem você conhece aqui, ó, Crossref, não sei se vocês conhecem, Orcid, Research Media, Ares, Research Square, Escola One, plataforma de publicação de revistas, então esses aqui são meus parceiros. Então, olha só, que dimensão que a coisa toma. Quer dizer que um artigo que foi impulsionado, não interessa se ela vai cobrar ou se não vai cobrar em algum momento. A questão não é essa. A questão é a seguinte, o artigo foi impulsionado. Eu estou fazendo propaganda do meu artigo. Tudo bem, às vezes você nunca precisa do meu artigo. Toda vez que você receber essa propaganda, você vai amassar o papelzinho e jogar no lixo. Tudo bem. Só que a probabilidade de ser citado com um resultado fraco é maior do que a tua, que teve um resultado forte e está no lugar que não está sendo impulsionado. Você teve um resultado brilhante, colocou numa revista que ninguém vê, e aí? Eu vou ser mais fraco que você. É justo? O resultado é pior que o seu, pior assim, mais fraco que o seu. Mas eu pago por publicidade. Eu impulsiono. Então esse conceito de impulsionar artigo publicado é uma coisa que não existia. Há 2, 3 anos não existia. Impulsionar artigo. Tá? Redes sociais científicas não existiam. Você tinha rede social não científica. Agora as redes sociais científicas, o que vocês conhecem de rede social científica? Alguém conhece? Facebook da ciência? Quem conhece rede social científica? ResearchGate, Academia. Academia e ResearchGate são os maiores redes sociais. Você entra lá, você fala, sou cientista de tal lugar, professor em tal lugar, pesquisador em tal lugar, tá aqui minha foto, não sei o quê. Deixe seu like, faz joinha, aperte aqui o sininho. Você vai lá e faz seu perfil lá, publiquei isso, eles calculam o score para você, colocam lá uma nota para você, eles acham para você artigos seus que você não contou que era seu, ele só pergunta, é seu mesmo? Achei. É, sim. Ele fala, convide seus coautores para participar do ResearchGate, não é isso? E aí, você entra no perfil da pessoa, dá uma stalkeada nela, fala, pô, legal, esse cara tem um paper aqui que eu preciso. Você pode fazer upload de todos os seus artigos, todos. Aí a pessoa vai lá e pega tudo de graça, da tua biografia inteira. Aí você faz o contrário, você vai no da pessoa e você precisa de um artigo dela, ela pode colocar lá ou não. Se ela não colocar, você manda um inbox para ela e pede o artigo, ela te manda. Rede social, científica, ResearchGate. Isso não existia há pouquíssimo tempo atrás, e a academia, mesmo jeito. Então, a Kudos é uma, assim, acho que é o extremo disso. Abriu. Ah, ele abre no Explorer. Tá, não, eu não quero deixar o trem lento. Eu só queria mostrar. Eu queria mostrar isso aqui da Kudos. Olha só, aí, sai daqui. O que eu faço com isso? Configurações atuais, eu não quero isso não. Homepage do MSN, não quero. Existe MSN, né? Homepage do MSN. Aí, olha só, essa moça aqui é da Kudos, ela é cofundadora. Ela fez um artigo, que esse artigo não é jornalístico, não é científico, mas aí ela fala assim, olha só, fiz um estudo, achei interessantíssimo vocês aqui. Aí fala uma porrada de coisa que vale a pena você fazer com a Kudos. Olha só, esse daqui, ó, quanto que consegue atingir as pessoas via Facebook, via Twitter, LinkedIn e outros mecanismos de impulsionamento. Isso daqui, ela fez um teste que tem uma significância, eu achei legal. Ela fez o seguinte, ó, eu medi o coeficiente de correlação de piso, deve ter assumido normalidade, deve ter sido um inferno isso aqui. Mas, ó,
0,56, olha lá, tuteio, olha lá, os testes bicaudal aqui, altamente significativo, que é aquela correlação positiva. Que correlação que é aquela? Quando eu faço impulsionamento via Facebook, a pessoa acaba citando, tá? Existe correlação entre fazer, olha lá, 56% da correlação. Quando eu faço aqui pelo Twitter, olha lá, 42,9%, mais ou menos, é significativo também, meu teste bicaudal ali. No LinkedIn também, super, né? LinkedIn tá bombando. Então ele vai falar outros aqui, ó, mais ou menos, bem pouco, mas significativo também. Então ele está falando o seguinte, olha lá, meu N, olha lá, 1485, está falando o seguinte, ó, vale a pena, vamos impulsionar. Isso ó, tem correlação positiva com o número de citações. Olha lá, eu fiz aqui, ó, um grupo tratado e um grupo controle. Um grupo tratado e grupo controle, olha lá, aumento de 23%. Legal, né? Ah, legal. Aí ela fala, vale a pena, faça, impulsione seu artigo conosco. Beleza. Sim, eu não me cobraram nada não. Mas eu também não fiquei impulsionando muito não, só botei um. Aí foi engraçado, eu botei um meu lá, aí eu falei assim, olha, esse aqui é meu, né? Pode impulsionar ele lá nos 3, né? Aí falaram assim, aí eles ficam mandando me encher um saco, né? Se ela tá trabalhando, cheio de coisa pra fazer, aí plim, em meio da kudos lá, né? Aquele artigo seu específico tal, de título tal, dobrou a audiência. Né? Dobrou o número de pessoas que leram. Aí eu fui lá, né, passou de 1 para 2. Juro, mandou um e-mail pra mim, dobrou a audiência. Eu tinha passado de 1 para 2. Já viram isso aqui? Já viram isso aqui? Conhece Adams? Journal Selector? Isso aqui dá uma coisa assim, surreal. Pra mim não sei se estou ficando velho, tô, né? Mas eu não sei se é por isso que eu achei isso aqui muito surreal. Nunca tinha ouvido falar nisso não. O que é o Adams Journal Selector? É um site chinês que ele te ajuda a encontrar qual que é o journal para o seu artigo. Ele fala assim, me dá o título do teu artigo, ele tem acesso a mais de 28 mil jornais e mais de 12 milhões de abstracts, e aí você coloca o título do teu artigo e ele fala uma relação de journals que seu artigo seria adequado. Porra, eu não preciso de mais nada, pra que eu vou, né? Eu boto ali, acho um cara, mando pra ele, depois Facebook, Twitter, na Kudos, fazer ciência boa não. É só isso que eu vou preocupar agora. Então, esse Adams eu tinha programado de fazer uma busca dele, mas não vou fazer não. Porque a gente perdeu muito tempo, eu vou passar direto. Vamos falar de Qualys. Mas isso aqui é interessante, se quiser, depois dá uma olhada lá. Mas o Adams é o seguinte, o Adams ele já começa a te cobrar rapidinho. A Kudos ainda não achei que era que ela cobra, mas esse cara que rapidinho fala assim, ó, eu esqueci que momento, eu sei que foi rápido, ele já cobrou. Tipo assim, tem acesso a 28 mil journal, aí você bota lá o teu título, aí ele fala assim, encontrei 150 journal que cabe no teu artigo. Quer filtrar? Eu falei, não, vamos filtrar, 150 você vai deixar mais confuso do que eu estava antes de fazer a pesquisa. Filtra aí pra mim por os que não cobram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, pra filtrar você tem que pagar uma taxa. Entendeu? Então fala, eu tenho 28 mil journal na minha base de dados. Se você não pagar, eu consulto em 5 mil. Os outros, 23 mil, só você pagar uma taxa. Então tem uns troços assim, mas eu achei a ideia diferente, pelo menos. Vamos conversar sobre Qualys rapidinho? Todo mundo aqui eu suponho que tem assim, professores, né, estudantes de graduação e de pós-graduação, tá? Todo mundo aqui sabe o que é o Qualys? Todo mundo aqui conhece o Qualys? O Qualys, para quem não sabe, é uma medida, é uma métrica criada pela CAPES para avaliar programas de pós-graduação. A CAPES, ela começou a coordenar os programas de pós-graduação no Brasil na década de 70, se não me engano. O Foge a Memória ficou responsável por isso. E ela precisava dizer qual é o programa que tinha mais qualidade do que qual, ranquear, para saber qual programa que merecia mais investimento, qual é o programa que merecia ser fechado, de tão ruim que era, etc. Então, ela falou assim, como é que a gente vai avaliar os programas de pós-graduação? Um jeito de avaliar é pela produção científica. Aquele programa que produz mais, ele é melhor do que o programa que produz menos. Tá, mas o que é produzir mais? É só produzir mais? É número de artigos? Ah, não, número de artigos só não é legal, porque se você só olhar para o número frio, eu posso fazer muitos artigos ruins, né?
Fiz muitos artigos ruins. Eu faço o artigo salame, né? O famoso artigo salame. Sabe como é que é o artigo salame, né? Você faz um projeto, você fatia, faz 6 artigos do mesmo assunto. Você muda só né, a cor da folha da planta. O restante é tudo igual. E aí você publica... Então, não, número absoluto não dá. Número absoluto não dá porque é qualidade. Tem que ser uma relação de qualidade com quantidade. Não pode ser... Então vamos tentar fazer o seguinte, a gente vai verificar a qualidade dos artigos produzidos pelos programas de pós-graduação. Artigos melhores, os programas de pós-graduação são melhores. Mas como que eu vou avaliar todos? É muito artigo. É muito artigo. Você vai ter uma comissão na CAPES só para isso, para avaliar. Ela fica louca, ela não consegue, é impossível avaliar a qualidade de todos os artigos. Tá, então vamos tentar fazer isso indiretamente. Vamos tentar pensar assim. Eu considero que os artigos são bons se eles estiverem publicados em revistas boas. Aí complicou mais ainda. O que é uma revista boa? Foi por isso que o Qualis chegou até a revista. Porque o Qualis, né, agora eu vou abrir aspas e falar uma frase da diretora da CAPES. Abre aspas. Mais importante do que saber o que o Qualis é saber o que o Qualis não é. E o Qualis não é uma medida de qualidade de revista. O Qualis é uma medida de qualidade de programa de pós-graduação. Lembra a pergunta lá de trás? O que é uma publicação de qualidade? É aquela que está, por acaso, numa revista com Qualis alto? Não. O Qualis não mede a qualidade da revista. Então, como é que acontece, assim, na prática, a grosso modo, a atribuição do Qualis? Primeiro, ela é anual. Ela é anual. O que acontece? Ao longo de um dado ano, os pesquisadores estão publicando por aí os pertencentes aos programas de pós-graduação. Tem um monte de pesquisador que não está em programa de pós-graduação e não tem culpa disso. Mas os que estão em programa de pós-graduação, e esses que vão ser avaliados, eles estão publicando. Beleza. Aí eles vão alimentar, né, Renata, a plataforma Sucupira e colocar lá os nomes das revistas em que eles publicaram. Toda revista em que houve alguma publicação por parte de alunos e docentes de programas de pós-graduação, ela entra numa lista. Teve pelo menos uma publicação? Teve, no ano passado. Beleza. Então, essa revista vai para uma lista. Essa lista chega lá na CAPES. Está aqui a lista. Que houve alguma publicação por programa de pós-graduação. Alguma. Numa revista pode ter tido uma, e na outra revista pode ter tido 350. No ano passado. Mas chega igualmente com o mesmo peso. Está aqui revistas em que houve alguma publicação ano passado. Tá bom. Aí eles mandam essa lista para os comitês. Né? Tem o Comitê de Ciências Agrárias, meu programa está inserido, o programa da UFA está inserido também. Tem um programa de Matemática, Probabilidade e Estatística e tem outros programas das áreas de conhecimento da CAPES. Cada comitê tem liberdade para poder criar o seu algoritmo de distribuição dos labels, das classes, aos journals. Cada um faz um jeito e tem liberdade para isso. Eles podem pensar o que eles quiserem. Falar, em ordem alfabética. O que eles quiserem, ninguém vai fazer isso, né? Tô brincando. Mas eles têm a liberdade de fazer o algoritmo que quiser. Que quiser. Tá? Algum comitê poderia pensar assim, não. Esse daqui é o que já teve alguma publicação. Vou ver o número de publicações que teve. Você não poderia pensar assim? A revista que teve 350 publicações ano passado nela, vai receber um Qualis maior do que teve um. Uma publicação. Alguém poderia pensar assim, mas não pensam assim não. Então cada um faz o seu algoritmo e distribui as revistas os seus Qualis, que podem ir de A1 até C. Então para quem não conhece, o Qualis mais alto é A1, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, C, e pode não ter Qualis. Aquelas revistas que não têm Qualis, ou porque elas não são periódicos científicos, estava na lista lá, mas aquilo ali não é, aquilo é um blog, apareceu lá na lista, o comitê tem que dar uma resposta para isso, ele não dá Qualis nenhum, fala isso aqui não é revista científica, vocês mandaram para cá, mas não é. Ou então, ninguém publicou naquele ano ali. Tá? Eu descobri uma revista, que eu esqueci o nome dela, pelejei para lembrar, não lembrei, vai trazer aqui, mas é uma revista, falei com o Reinaldo, uma revista da Califórnia, de estatística pura, com autores, eu dei uma olhada lá nos volumes com poucos artigos, 4 artigos, 3 por número da revista, autores famosos, autores consagrados no mundo, publicando lá estatística pura. E é uma revista que, eu falei, cara, que revista boa, artigos de altíssima qualidade, e os autores famosos. Eu falei, deve ser
Liga das Galáxias. Você está filmando. Mas assim, eu falei, deve ser uma ótima revista. Vamos, quais desse troço vai arrebentar, né? Fator de impacto, então, na Lua. Aí eu fui olhar, ela não tem quadros. Aí eu fui olhar, ela não tem fator de impacto. Ela não tem JCR, perdão. Ela não tem JCR. Por que ela não tem JCR? Ela não tem JCR porque ela nunca pagou por ele. Lá eles também são gratuitos de ponta a ponta e eles não estão preocupados com essas coisas. Então eles não quiseram pagar pelo JCR. E por que eles não têm quais? Esse ano, pelo simples fato de que nenhum brasileiro pertencente a um programa de pós-graduação publicou lá ano passado. Talvez porque não conseguiu. De tão difícil que ela é. Talvez. Ou talvez porque não conhece, sei lá, não tentou. Então, quer dizer, uma revista não ter qualis significa que ninguém publicou lá no passado. E não que ela é ruim. Essa é ótima. E pode existir uma revista tão difícil que nenhum brasileiro consegue publicar, sei lá. De tão difícil, de tão rigorosa, ou então de tão preconceituosa, sei lá. Mas não quer dizer que ela é ruim. Ela não entrou na lista de revistas que recebeu um qualis para cada uma. Tá entendendo? Então, quer dizer, a gente tem que olhar essas coisas com muito mais cuidado, tá? Isso aqui foi o que eu falei. Da barata que avalia programas de pós-graduação e não é revista. Então, o que acontece? Eu sinto que o pesquisador ele fica correndo atrás do próprio rabo, quando ele pensa em publicar pelo qualis. Quem é que pensa em publicar pelo qualis? Os profissionais que pertencem a programas de pós-graduação. Aquelas pessoas que estão em programas de pós-graduação, os alunos também, eles ficam guiados pelo qualis. Eles veneram o qualis, é quase uma religião. Eles querem um qualis a todo custo. Só pensa em qualis. Só pensa em qualis. Mas qual que é o problema? Acontece da maneira contrária. Ao invés de você colocar seu artigo numa revista que vai ter um qualis bom, você cai no engano de mandar seu artigo numa revista que tem hoje o qualis bom. Ter hoje o qualis bom não quer dizer que ela vai ter o qualis bom amanhã, se é que ela vai ter o qualis ano que vem. Então, assim, existem revistas muito boas, não vou falar nenhuma nominal, existem revistas muito boas que oscilam ali, segundo as regras do comitê, oscilam ali naquela escala de um ano para o outro, né? E que esse ano não dão um qualis bom, mas se você for fazer uma análise histórica, elas sempre foram boas. Esse ano não estão um qualis bom. Aí a pessoa olha e fala assim, eu não mando pra cá, não, olha o qualis disso. Só que vai sair ano que vem, e ano que vem ela vai voltar a subir. Então é tipo mercado de ações. Você não tem que preocupar quem está bem hoje. Você tem que comprar na baixa e vender na alta. Não é isso? Então, assim, se é que eu posso deixar algum recado aqui, que eu não vim aqui para dar respostas, só perguntas, mas é o seguinte, mande para a revista que tem, se você está preocupado com qualis, aquela revista que tem potencial para ter qualis. E não interessa o qualis que ela tem hoje. É aquela que tem potencial, então analisa a série histórica. Analisar a série histórica está um pouco prejudicado porque o site lá do qualis, ele exibia o qualis das revistas por ano. E a partir desse ano, ele fechou a informação e ele exibe por triênio. Então ele só tem 2 informações por revista. A do triênio de 2010 a 2012 e a do quadriênio de 2013 a 2016. Ele não mostra por ano, como mostrava até ano passado. Quadrienista esse ano, não sei. Então, olhar historicamente a revista, para você saber se ela tem potencial para continuar com o qualis alto ou vir a subir, está um pouco mais difícil fazer isso. Mas não se preocupe com isso, se preocupe com o potencial que ela tem de ter qualis alto, e se ela é de um grupo sério, se ela é de uma universidade séria, etc. Muito mais do que o qualis que ela tem hoje. Tá? O Juninho trouxe um trabalho que foi apresentado ontem, que a gente avaliou os periódicos científicos da UFMG. A UFMG, não sei se vocês sabem, ela tem 63, né, Juninho? 62 periódicos científicos. 62 hoje. Aí a gente fez um estudo cienciométrico desses periódicos. E a gente coletou o qualis dos periódicos da UFMG, do triênio 2010 a 2012, e do quadriênio 2013, se eu falar besteira, você me corrige, do quadriênio 2013 a 2016. 63, N igual a 63.
Sabe qual que é a correlação entre o qualis que ela tinha no triênio passado e o qualis que ela tem no quadriênio atual? Quanto que é? Você lembra numericamente? Estatisticamente igual a zero. Estatisticamente igual a zero. 0,07, sei lá. Se você lembrar, sempre falta. O que isso quer dizer? O qualis que ela teve naquele triênio não me diz nada sobre o qualis que ela tem hoje. Então vale a pena olhar no qualis de hoje para poder ser avaliado no próximo quadriênio? Você está entendendo? Como é que você... Vale muito mais a pena olhar para a reputação da revista do que sobre o qualis de hoje? Tá. Agora eu vou falar de uma coisa específica de estatística. Esse daqui, eu fui lá no conjunto de revistas indexadas na área de matemática, probabilidade e estatística, né? Temos 120 revistas A1 nessa categoria. 120 revistas A1 no mundo. E apenas 15 são de estatística. Das 120 A1. Todas as outras são de outros assuntos, primordialmente de matemática. Isso é uma coisa que intriga, não intriga? Aqui todo mundo da estatística. Eu não sei se tem alguém da matemática aqui. Eu não estou falando mal da matemática de jeito nenhum. Lá nessa Câmara congregam o pessoal da estatística, o pessoal de matemática e o pessoal de matemática aplicada. Inclusive eles têm 3 algoritmos. O pessoal da matemática aplicada utiliza um algoritmo que eu não vou descrever aqui, que não interessa, mas utiliza um algoritmo que leva em consideração, na hora de distribuir o qualis para a revista, leva em consideração várias métricas, não só o JCR. Leva em consideração o Article Influence, esse aqui é o Mathematical Citation Quotient, esse aqui, Citation Half-Life, e o JCR proprietário, o que eu acho um absurdo. Só de ter isso aqui eu já acho um absurdo. Na ciência agrária é pior, muito pior. Eles só olham para o JCR praticamente, muito pior. Mas pelo menos o pessoal aqui tem um esforço de ir em outras métricas, né? Aqui quase as mesmas, só entra uma métrica a mais. Cada uma tem o seu algoritmo, mas é curioso que... Então o que a gente tira de conclusão aqui? O pessoal da estatística tem poucos periódicos A1 hoje para mandar. Tem 15 no mundo. E o pessoal os outros 105 são de matemática e outras coisas. A1. Os outros estratos eu não avaliei não, mas isso é curioso. Temos poucas opções. E tem algumas aberrações ou curiosidades, que é o seguinte: dentre os periódicos A1 em estatística, matemática e probabilidade, estão Gastroenterology, revista de gastroenterologia, Journal of Allergy and Clinical Immunology, né? Journal of American College of Cardiologia, Lactate Infectious Disease. Então, quer dizer, revistas de quem? Da medicina. Mas por que acontece isso? Por que uma revista de medicina tem qualis A1 em estatística pura? Ela publica artigos de estatística pura? Não. Mas o que acontece, nem matemática pura, né? O que pode ser matemática aplicada, estatística aplicada. Mas o que acontece? Nessas revistas houve a publicação no ano passado, alguma publicação de algum membro de algum programa de pós-graduação em estatística ou em matemática no Brasil. Alguém publicou lá. Só que essas revistas por si só têm um JCR altíssimo. E aí elas vão lá para as cabeças. Vai para 1. Tá entendendo? Vai lá para 1. Porque ela já tem... O JCR, ou o impacto, de uma forma mais geral, o fator de impacto, ele varia de área do conhecimento para área do conhecimento. Já viram isso? Já viram isso? Em estatística, você já viu que os JCRs não são altos? Eles não, quer dizer, o que é não se defina não alto, né? Mas você tem 1 e pouco, 2 e pouco, não é isso? Aí você vai para a área de ecologia, fala, pô, eu tô mandando... Outro dia eu tive um orientado meu das ciências biológicas que falou, o artigo nosso foi aprovado na revista, o fator de impacto não é muito alto não, mas dá para quebrar um galho, é só 8,15. Porra, 8,15? Cara, me mato por 1,5, não consigo.
tu tá falando 8,15? Ah, 8,15 na ecologia é baixo, cara, porque lá tem um de 32. Que eu não consegui, tomou pau no de 32, depois tomou pau no de 18, passou no 8,15, tá bom. Ah, é TCC mesmo. TCC do cara. Aí eu falei, mas então varia de área para área. E na medicina, você tem revistas com JCR altíssimo. Por quê? Porque é muito citado. Por que é muito citado? Porque tá pesquisando o troço lá de ponta. Entendeu? Do câncer de não sei o quê, e a galera citando geral mesmo. Entendeu? Aí tem um JCR grande. Aí vai uma pessoa, tá de coautor, num paperzinho que entrou lá na revista de medicina, vai o nome dela pra lista. Se o nome dela tá na lista, agora arranquei pelo JCR. Pum, A1 pra ela. Em estatística. Pô, isso não faz sentido, mas é assim que funciona. Uma mesma revista tem vários quadros, um para cada área de conhecimento, uma salada de quadros para cada revista. Então isso aqui é o cenário da matemática e probabilidade estatística hoje, que tem essas áreas aí usando essas métricas. Outra métrica interessante que a gente tem, que a gente pode esquecer um pouco aí do fator de impacto e pensar em coisas diferentes, eu vou correr, é o índice H. Não sei se vocês conhecem o índice H. O índice H é bem versátil. O índice H, sim. O índice H é o número... Seu índice H é X se você tem X publicações citadas pelo menos X vezes. Essa é a definição de índice H. O que você faz para saber se o índice H? Você faz assim, ao chegar em casa, você faz assim. Você vai lá e ranqueia as suas publicações em ordem decrescente de citação. Tá? Você vai lá e fala, esse aqui é meu artigo mais citado, esse é o segundo mais citado, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto mais citado. O seu fator de H, o seu índice H, ele é 4, por exemplo, né? Ele é 4 se as suas 4 publicações mais citadas têm pelo menos 4 citações cada. Então aqui é o número do artigo em ordem decrescente, aqui é o número de citações que ele recebeu. Então esse primeiro aqui meu recebeu 12, esse aqui meu recebeu 6, esse aqui meu recebeu 7, e 7 não pode, porque está decrescente. Esse aqui meu recebeu 5, esse aqui meu recebeu 4, esse aqui meu recebeu 1. E aí a lista continua. O meu índice H é 4. Por quê? Porque o quarto artigo mais citado recebeu 4 citações. Essa é uma métrica interessante. Por que ela é uma métrica interessante? Porque ela não adianta ter quantidade, cara. Não adianta ter quantidade. Se você tiver 200 artigos, todos eles citados uma vez cada, quantas citações você tem? 200. Qual é o teu índice H? 1. Porque o artigo mais citado teve uma citação. O primeiro artigo mais citado teve uma citação. Então o índice é H1. Então não adianta ter quantidade, tem que ter qualidade. Então essa é uma medida de qualidade, que faz todo sentido. Só que toda métrica tem pontos positivos e negativos. Tem um sentido, mas não abrange tudo. Tá? Por exemplo, eu tenho um colega, que eu não vou falar, editor de revista científica no Brasil, que consegue burlar o Qualis. Facilmente burlável, cara. Facilmente burlável. Você vai lá e faz o seguinte, ele quer ter algum Qualis. Ele não precisa do Qualis muito alto, não. Ele quer ter algum Qualis. Porque ele estava perdendo autor para outras revistas que tinham e ele não tinha. Aí o que ele fez? Ele publica 150 artigos por número da revista. 150, 200. Ele baixou o crivo lá embaixo. Tudo que chega ele aceita. O que acontece? Qual a probabilidade de ter algum coautor ali que pertence a programa de pós-graduação? Ele tem quase em todas as áreas do conhecimento. Porque algum coautor de algum artigo vai pertencer a algum programa de pós-graduação de todas as áreas do conhecimento. E você vai lá assim, quais da revista tal? É tudo B5 e C. Mas é assim, aquela lista enorme. Pô, revista massa, hein? Vou mandar pra essa. Ó, tem quase em História, Matemática, Direito, Engenharias 3 e Medicina 2. Direto, né? Bom, então eu falei, a fórmula do fator de impacto é livre, número de citações por número de artigos publicados. Nos últimos 2 anos, isso eu ainda não tinha falado, tá? Então, o fator de impacto você tem que considerar só os últimos 2 anos, tá? Não é assim, geral, não. Você pode até pensar nessa métrica, mas essa não é o que o JCR usa, por exemplo. Esse aqui é um exemplo. Em 2017, eu verifico quantas citações os meus artigos publicados em 2016 e 2015 tiveram, dividido por quantos artigos eu publiquei em 2015 e 2016. Essa é a minha revista, a revista que eu sou editor-chefe, é a Sigmai. Estamos abertos a receber artigos de vocês.
temos quales baixos lá, porque não temos dinheiro para estar em outros lugares. E não temos JCR, mas temos fator de impacto. Essa é a nossa revista. Conheça a nossa revista, publica matemática e estatística, tanto pura quanto aplicada, quanto educação. Ensino de matemática e ensino de estatística. Tá? E como é que eu consigo, então, calcular o fator de impacto da minha revista? Né? Através de um software que chama Publish or Perish, publica ou pereça, que é da empresa Harzing. É um software livre e eu consigo buscar por ele quantas citações a minha revista teve, mas aí não no Easy Web of Knowledge, na web. Certo? Inclusive ele traz citações que artigos da minha revista receberam dentro de TCCs, dentro de teses, dentro de dissertações também, além dos artigos científicos. Mas você pode arrancar fora alguma que você não quiser. E aí ele traz, e ele já me fala o índice H da revista, ele fala o número de citações, ele fala o impacto e tal, e não precisa de JCR. Antes de falar obrigado, se eu puder, eu só queria mostrar ele, vai ser muito rápido. Já tá acabando. Muito rápido, porque ele é muito legal. Ó, tá aqui, estou com acesso à internet para fazer isso. Então eu escrevi aqui Sigmai, por exemplo, que é a revista. Aí eu quero fazer uma busca nos últimos 2 anos, 2015 até 2016, para poder calcular o fator de impacto dela. Lookup, ela já fez. Então, assim, no intervalo, olha lá, o artigo mais citado da revista tem 6 citações. Não é muito, é uma revista pequena mesmo. 6 citações, a gente criou em 2012, temos só 10 números publicados. Tem alguns com uma, esses aqui tudo 0 citação. Então aqui do lado, ele traz assim, ó, número de artigos dos últimos 2 anos publicados, 32. A gente solta 2 volumes por ano só. E alguns só tem 4 artigos. O número de citações recebidas, 9. Então 9 sobre 32 é nosso fator de impacto, dá 0,28. É um fator de impacto decente, não é 10 a menos 15. Né? Mas como não chama JCR, ninguém dá valor. Mas tudo bem. Mas a revista está à disposição, tá? E assim, se vocês quiserem, vocês conseguem fazer altas pesquisas com isso aqui. Pesquisar por autor, quero saber o meu fator de impacto e tal, você bota o seu nome lá. Então assim, dá para fazer um monte de coisa, tá? Um monte de coisa legal. Eu já atingi o limite do tempo, então eu vou, numa próxima oportunidade, a gente conversa mais sobre isso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.